De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos vai chegar a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. No Brasil, dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que na última década, o número de idosos com mais de 65 anos cresceu de maneira acelerada no país e alcançou o total de 22,2 milhões de pessoas. Diante desses dados, quais ações e hábitos são importantes para garantir qualidade de vida nessa melhor idade? Quem nos ajuda a responder essas e outras questões é a psiquiatra doutora Karina Patrícia Campos. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Espero que você goste. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito Boa tarde a bem-vinda. Quando a gente fala desse assunto, sabe, Karina, a gente gosta de falar, né, na parte de geriatria e tal, mas acho que tudo na vida a gente tem que fazer com muito carinho. E envelhecer já é uma tarefa difícil para a maioria das pessoas, a gente aceitar que a gente está envelhecendo. É um processo, né? É um processo, não é? Como que a gente pode iniciar isso de uma forma que a gente já comece a se cuidar para que a gente fique um pouco melhor, tenha uma qualidade de vida boa? Tudo começa quando a gente nasce, que é o momento exato que a gente começa a envelhecer, né? Vai muito da nossa história, dos nossos pais, o que eles fizeram, o que dava pra gente comer, como que eles acolhiam nossas dores. A gente vai crescendo, vai passando despercebido, vai crescendo. Aí chega um ponto que de repente tem aquele estalo. Eu andei, fiz caminhada, fiz atividade física, como é que foi minha dieta, como é que foi o meu sentir com o outro, frente ao próximo. Então é uma série de questões. É interessante isso que você falou, porque eu acho que a gente às vezes acha tão que a gente é super-herói que a gente não percebe, né? Quando você está fazendo os seus aniversários, passa batido, você está envelhecendo, né? E já nasceu assim. Já nasceu envelhecendo. E a gente não dá valor para isso. Quando a gente envelhece e precisa de ajuda, por exemplo, de um cuidador, assumir aquilo, né? Primeiro assumir que a gente precisa de ajuda. Como que é isso? Conta para mim, como é que é assumir que a gente precisa de ajuda? A gente aceitou aquilo, né? É um impacto, é um olhar no espelho e falar, será que sou eu? É difícil, mas tá, a gente aceitou. Aí, quem está em torno da gente vai ter que ter carinho, afeto, compaixão e amor. E pronto. Quando a gente está de fora e entende que na nossa casa já tem alguém neste processo, mas que não aceita, né? Porque geralmente a gente vai demorar para aceitar, até mesmo as pessoas que são muito ativas e foram ativas a vida toda, né? Quando a gente começa a ver que tem alguém em casa precisando de ajuda, mas aquela pessoa não quer. Né? Da negação. Da teimosia até. Será que eles estão tratando a gente como gente ou estão tratando como vovó? Né? Estão dando, assim, interesse pro saber do outro, né? O outro está diminuindo. Acho que começa aí. A gente tem que se por igual, olho no olho, vem cá, o que é importante para você hoje, o que você gostaria que eu fizesse para você, entendeu? Imagina, olha, a gente vai fazendo tudo, deixa eu pego. A gente pode ser a gente não pode ser o voo, mas a gente tem que só auxiliar. A gente não vai voar para a pessoa, entendeu? De repente, não pode ser a asa. Se a gente faz isso, de querer ser a asa toda, a gente pode deixar essa pessoa... A gente oprime o sentimento, a gente deprime a pessoa se sente inferior em tudo, perde autonomia. Capacita, né? Você fala que ela não tem mais capacidade para fazer as coisas, então, né? Se sente incapaz, pede para morrer até, né? Não presta para nada. O que o curso fala? Só me ajuda aqui. Pode me ajudar aqui a cortar um alface? Pode me ajudar a encher o filtro? Pode me ajudar, auxilia e ampara. Acho que isso é muito importante. Mas não faça para, né? Não deixe a pessoa sem fazer. Você pode auxiliar no voo, mas não pode ser asa, entendeu? Boa. A gente tem um depoimento aqui que eu acho que depois vai dar pra gente, vocês em casa vão perceber várias coisas e a gente vai comentar em cima. É um depoimento do Fábio Fagundes, que vai contar como faz para cuidar da mãe dele, que insistiu em morar sozinha, não quer morar com ele não. Vamos assistir. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio. Eu vou compartilhar aqui algumas experiências que eu tenho com a minha mãezinha, ela tem 71 anos. Antes de eu retomar a minha nova vida aqui com a minha nova esposa, eu morei durante 4 anos com minha mãe, há mais ou menos uns 3 anos atrás.
E a gente fica com algumas lembranças, né? Por exemplo, durante o tempo que eu tive com minha mãe, durante esses 4 anos, eu socorri ela durante 2 vezes. A gente sabe que essa turminha, e ela tem 71 anos, eles são bastante teimosos, né? Eles acham que não muda nada, eles acham que eles continuam jovens ainda, então eles resolvem subir em cima de pia para fazer limpeza de teto, subir em cima de escada. Então eu pensei em algumas alternativas, não só ficar de olho, mas que eu pudesse ficar, não ficar tão longe dela durante muito tempo. Então algumas alternativas que eu passei a adotar. Eu, às vezes, uma semana sim ou não, eu vou para casa dela, fico 2 vezes, eu vou por exemplo, numa terça-feira e volto numa quinta-feira, então para mim é um momento bom que eu passo com ela até para dar uma sondada, para entender como é que tá as coisas, como é que ela tá. A outra coisa que eu passei a adotar também, de cara, logo quando eu saí, foi instalar uma câmera, então eu tenho uma câmera apontada para um ângulo que eu consigo vê-la, então é uma câmera que todo movimento que ela faz, ela sai do quarto, ela vai para a cozinha, ela passa por ali, então essa câmera lá, ela guarda ali os movimentos dela, então eu sei o momento que ela passou, o horário que ela passou, o dia, então eu me sinto mais tranquilo. E a outra alternativa que eu estou estudando agora é colocar um relógio, é como se fosse um relógio, né? Mas ele tem algumas funções de monitorar batimento cardíaco, se a pessoa tem qualquer tipo de problema, ele gera um alarme para uma determinada pessoa que você pode definir nesse relógio. Então eu acho que essas são algumas alternativas que eu passei a avaliar que são viáveis para que, por um lado, eu mantivesse a liberdade, a privacidade dela e, por outro lado, eu ficasse mais tranquilo que ela esteja bem. Que fantástico isso que o Fábio fez, né? Incrível. A gente estava falando isso da autonomia e acho que é bem isso, né? Como Diminuiu, que a gente... né? Exato. E como que a gente consegue proteger sem tirar a autonomia? Eu queria que você falasse um pouquinho Verdade, disso. mas achei incrível o que ele fez, perfeito, mas todo mundo terá essa mesma oportunidade? Nem sempre. Então existem outras alternativas, né? Sim. Você alinhar ali os vizinhos no grupo, fazer um grupo nos vizinhos, o café de uma semana vai ser na casa de um, outro no outro, um grupinho para fazer pequenas atividades físicas monitoradas, porque isso é lindo, isso é um sonho, né? Mas não é todo mundo que consegue, né? Mas parabéns para ele que não tirou a autonomia da mãe. Que demais. Essa qualidade coisa de vida e autonomia estão andando por perto, olhando, tipo um vizinho que você falou, é interessante. O que mais que a gente pode fazer assim? Olha, dá sempre uma olhada ali na minha mãe, né? Se possível. Mas como assim? Eu vim aqui te visitar, entendeu? Tem um cafezinho aí para tomar, interagir, interação social. Não para a pessoa perceber que está sendo seguida, né? Porque senão ela vai falar assim, meu filho fica me sufocando porque fica mandando o vizinho vir toda hora me ver. Tirou a autonomia, né? De certa Exato. forma. Então, tem 1001 maneiras, mas ele está de parabéns, né? Com certeza. Léo, tem uma pergunta para você. Sabe o que eu queria perguntar? Acho que toda fase é difícil da gente entender a fase que a gente está. A verdade é essa. A gente não lembra a última vez que a gente foi criança, a gente não lembra a última vez que a gente foi adolescente, a gente não lembra a última vez que a gente foi adulto. Acho que isso é o mais difícil, né? O que vocês estavam falando assim. Auxiliar, né, como a senhora estava falando também, é muito importante. Mas quando é o momento que a gente fala assim, este é o momento que eu não posso deixar meus pais fazer nada, eles não podem mais mexer com coisas mais complicadas. Quando é esse momento? Acho que é o mais difícil da gente entender é isso. Pode me ajudar a responder, por favor, isso? Qual é o momento? Gente, qualquer momento da nossa vida, a gente pode ser um momento de precisar de alguém, entendeu? Tipo assim, eu sofri um acidente, fraturei um fêmur. São vários momentos da vida. Mas você começar pela aceitação, aos poucos. Não existe momento que a pessoa não pode fazer nada. Não Sempre tem uma coisa que ela vai poder fazer. Tem uma coisa que vai poder fazer. Vamos valorizar essa coisa. Eu aprendi isso com uma paciente no hospital. Ela não perdeu todos os movimentos, não fazia nada. Mas você olhava para ela, estava tranquilo, serena e feliz. Aí, tá tudo bem, porque eu estou te escutando, estou te vendo, doutora. Entendeu? Você tem que exaltar as capacidades e não exaltar as incapacidades, entre aspas. Isso é um bom passo. Faz diferença. Faz toda a diferença. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, sei lá, os nossos avós podem estar acamados, de repente, mas eles estão ouvindo, eles estão vendo você. Eles se podem movimentar contar na uma casa. história para o bisneto. Né? Pra fazer com É uma que a cabeça capacidade, fique funcionando. Você lembra, avô, daquele dia? Boa. Né? Você está exaltando uma capacidade dele. Olhe para isso.
E quando chega esse momento, por exemplo, a gente estava falando até de direção, né? Às vezes vai fazer uma prova e continua dirigindo. E a gente Difícil. sabe que a pessoa não tá boa para dirigir. Eles põem a culpa no médico. É, e aí? E aí? Não, eu faço assim com os meus pacientes. Por um tempo, você vai fazer esse tratamento e nós vamos parar de dirigir. Você vai ter um motorista chique, né? Aí, nesse tempo, você vai exaltando outras habilidades dele. Agora ele joga um tênis, agora ele está jogando futebol, mas na capacidade dele, né? Monitorado. Então, daqui a pouco ele esqueceu. Ai, que bom que eu não dirijo mais, doutor. Ai, que bom, que sossego. É. Boa isso, você tira Não, assim, o você foco. não pode. Você poderia não dirigir por esse período. É uma solução, sim, que eu acho viável. E é a mesma coisa em subir no telhado, em subir na escada, né? Não convém para você agora. Né? Você não pode. Já dá no subconsciente uma coisa muito negativa, né? Vamos mudar o vocabulário com eles. É isso que eu ia falar. A palavra é não pode. A gente não pode falar o não pode, é isso? É. Parece que o proibido é melhor, né? Ah, já que eu não posso, vou fazer escondido. Não, será que convém para você fazer isso agora? Você não pode fazer outra coisa comigo? Não pode me ajudar aqui, fazer um bolo? Você consegue desviar. Quando você atende as pessoas, geralmente a gente está falando bastante de saúde emocional e eu acho que isso interfere muito na saúde emocional, né? Quando a gente capacita as pessoas. Quais são as principais queixas? O que você tem sentido das pessoas que estão envelhecendo em relação à saúde emocional? Solidão. Solidão é o que mais dói em mim, entendeu? Estou muito sozinho, ninguém dá bola para mim, ninguém fala comigo. Aí é onde entra, nem que seja de fora, o carinho, o afeto, o amor, a compaixão, que é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, se imaginar envelhecendo e estando no lugar daquele idoso. Isso faz muita diferença. Às vezes eles gostam mais do cuidador do que do filho. Do filho, exato. Porque é sente mais carinho. amparado, mais confortado. Isso aí até dói. E em relação à depressão, ansiedade, tem bastante também, doutora? Tem. Aí nessa solidão já começa a abrir uma portinha para depressão, né? Lógico que entra toda a história de vida da pessoa, todos os processos, se ela vai ser resiliente frente a tudo aquilo ou não, entendeu? Mas é fácil de tratar. E como que a gente pode iniciar isso? Quando a gente percebe, de repente, a própria família que Vamos está errando. passear, vamos dar uma voltinha na praça com o cachorro, com o neto. Vamos no restaurante tomar um suco, que seja, entendeu? Tem muita alternativa, mas para que tudo isso aconteça, precisa o afeto, o amor e a compaixão. Sem isso, aí você não vai. E isso é cura, doutora? Isso é cura para as doenças? É cura Eu para muita acredito coisa? que sim. Pelo menos é um alívio. Um grande alívio. Faz diferença. A Muita gente diferença. identificar isso, né? Mas que no nosso dia a dia, assim, ó, a gente não enxerga a tristeza e a dor do outro assim tão facilmente, não. A gente tem que se enxergar primeiro para poder enxergar o outro de uma forma... Mas é difícil. Às vezes a gente tem que tratar a família primeiro. Para depois... Chegar... eu acho que o que a gente tem que falar para as pessoas, e o que a doutora fala bastante aqui, é para a gente se colocar no lugar do outro. Nós já estamos envelhecendo, né? E como a gente gostaria que fosse. E quando a gente falar com as pessoas, falar com respeito, com educação, com carinho, e não dizer que ela não consegue mais ou que ela não pode mais. Dê outras alternativas e valorize o que ela tem de melhor, para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas que a gente ama, porque a gente vai sentir muita falta delas, né? E a gente também está envelhecendo, então que a gente faça isso da melhor forma. Doutora, muito obrigada, Obrigada viu? a você. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada.